continuando, esqueci de me apresentar, né? Tinha que ter uma falha. Eu sou Delma Crote e pertenço ao Centro Beneficente Ângelo Prado, de Santos. E agora eu vou fazer a apresentação. E também os trabalhos de todos os expositores estão dispostos no e-book, já que foram disponibilizados em cada um dos inscritos. Agora eu vou apresentar o Ademar Arthur Quioro dos Reis, vulgo Ademar Quioro dos Reis. Então, ele já foi amplamente apresentado, não vou repetir todos aqueles títulos que levam quase uma página aqui, né? Mas eu quero dizer que ele pertence ao CPDOC, Centro de Pesquisa e Documentação Espírita, que foi fundado em Santos, mas agora está em São Paulo, não tem uma... E faz parte do Centro Espírita Allan Kardec de Santos. Melhor apresentação não teria, né? E o Ademar vai nos falar sobre o pensamento atual da CEPA, coleção Livre Pensar. Eu não sei se eu atrapalho a você, se eu ficar mais aqui, para poder usar aqui o material que eu vou apresentar. Bom, primeiro, gente, é satisfação poder, em nome do CPDOC, da CEPA, falar um pouquinho sobre a coleção Livre Pensar, né? Nós vivemos uma experiência no Congresso Espírita Pan-Americano de 2012, em Santos, que foi... Era um congresso temático, o tema central era a reencarnação, né? A gente não costuma fazer muito congressos que têm um tema central. Esse congresso tinha um tema central, Perspectivas Contemporâneas da Reencarnação, e nós, fruto disso, publicamos um livro com os principais trabalhos que foram escritos sobre o tema, né? Está até aqui embaixo, tal, que ficou muito interessante. A partir dessa experiência, começou a ficar na cabeça da gente a ideia de que a gente precisava apresentar de uma maneira mais organizada o pensamento da CEPA. Ou seja, o que nós vínhamos discutindo de uma maneira mais acessível, mais organizada. E aí surgiu a ideia da criação da coleção Livre Pensar Espiritismo para o século XXI. Né? Claro que ela se fundamenta numa lógica muito concreta, né? Que parte do pensamento do próprio Kardec, quando diz que o livre pensamento eleva a dignidade do homem, dele faz um ser ativo, inteligente, em vez de uma máquina de crer. Então, essa ideia de estimular o pensamento, colocar para o debate, ela orienta toda a nossa coleção. Pode passar. Então, em 2017, o Conselho Executivo, na época presidido pela nossa querida companheira Jacira, né, definiu a criação da coleção Livre Pensar, e era uma das prioridades do planejamento, do plano de trabalho que a Jacira assumiu na liderança da equipe para o quadriênio 2016-2019. Depois ele invadiu o quadriênio seguinte, quando ela novamente continuou na presidência da CEPA. E essa proposta foi abraçada pelo CPDOC, né, como uma tarefa fundamental. Pode passar. Né? Qual é o objetivo, então, dessa coleção? É apresentar de uma forma muito clara, muito sintética, mas sem prejuízo de precisão conceitual, ou seja, muito cuidadosa, as posições teóricas do chamado espiritismo laico, livre pensador, que foi se desenvolvendo no Brasil, nas Américas, na Europa, ao longo desses últimos anos. Né? Os objetivos, em síntese, é de apresentar e desenvolver um conjunto de temas fundamentais a partir dessa perspectiva, oferecer aos estudiosos e divulgadores do espiritismo um material de referência e de apoio didático para poder trabalhar a partir dessa ideia, porque os nossos escritos eram muito esparsos, ficavam muito nos anais dos nossos congressos, dos nossos eventos, ou uma ou outra publicação, e contribuir para esse saudável debate. E aí, total concordância, viu, Beto, com o que você aqui expôs. Eu acho que o espírito é exatamente isso, né? Entendendo, né, que nós temos um compromisso de divulgação do pensamento espírita que precisa crescer à medida em que ele debate não só entre os espíritas, mas com as outras formas de pensamento. Né? O enfoque que a gente procura trazer é o enfoque de uma abordagem clara, concisa, precisa, né?
mais autoritário possível, mais aberto possível, mais respeitoso possível, que dialogando diretamente com a obra de Kardec, né, trazendo as diferenças conceituais desta forma, né, dessa visão espírita laica e livre pensadora em relação à visão religiosa, né, e trazendo uma contribuição objetiva, e essa é uma linkagem que a gente faz questão de trazer, ao invés de ficar discutindo o século XIX, né, tentar produzir uma discussão que afete objetivamente, né, os problemas da sociedade, dos seres, né, os grandes dilemas do século XXI. E aí, naturalmente, produzindo uma atualização de linguagem, de conceito, né, porque eu acho que esse também é uma outra questão que é um grande desafio, né, que é a essência do pensamento espírita numa comunicação com uma linguagem atual. Pode passar. A quem se destina a coleção? Claro que aos espíritas vinculados à cepa, mas também aos espíritas vinculados às diferentes visões que querem conhecer o pensamento da cepa, mas também ao público não espírita que é interessado nos temas que são tratados pela coleção. E acho que, ao pensar essa perspectiva, se construiu uma estratégia de como fazer a divulgação e de que enfoque dar à própria coleção. Para isso, a gente tem feito a tradução de todos os livros em português, espanhol, no inglês e no francês, né, para poder fazer a difusão mais ampla possível, convidando os pensadores espíritas vinculados à cepa da Argentina, do Brasil, da Espanha, de Porto Rico, da Venezuela, agora da França, preciso acrescentar em mais países, né, que nós agregamos nos novos livros. Todos os direitos autorais são cedidos à própria cepa, né, e há um conselho editorial formado por vários companheiros, né, que vem trabalhando no ponto de vista de pensar o projeto da coisa. O próprio CPDOC, que tem uma participação muito ativa, o CPDOC analisa todos os trabalhos, né, faz parte da natureza. O Centro de Pesquisa e Documentação Espírita é um grupo já bastante consolidado, que ele trabalha exatamente com essa perspectiva. Os autores mandam os seus trabalhos, um artigo, um livro, um projeto, ele analisa e devolve para o autor na perspectiva de aperfeiçoá-lo, uma contribuição. Então, todos os nossos livros, eles têm sido discutidos previamente. Então, a gente, em vez de simplesmente os organizadores ou os revisores devolverem para o autor, há um processo prévio de debate que tem sido muito rico. Todos os autores, de maneira geral, dão uma devolutiva de que, olha, foi muito interessante ter uma leitura prévia de um grupo amplo, né, que faz uma série de sugestões. Os organizadores são essas três figuras aqui, esta figura adorável chamada Mauro Espínola, né? Esta figura não mais adorável, mas queridíssima também, o Ricardo. Nós três temos nos dedicado bastante a essa tarefa, né? A querida companheira Magna, que não pôde estar com a gente aqui, mas está sempre junto, né, é a nossa responsável pela produção das capas, o projeto gráfico, a editoração. É uma tarefa bastante árdua, né? E nós temos contado com algumas contribuições muito importantes, né, como a da Eliana Pantoja, né? É uma querida amiga que, apesar dela ser uma profissional da área, ela faz toda a tradução gratuitamente para a gente, tanto das versões do português para o espanhol, do espanhol ao português. No inglês, a Contita Delgado, do Movimento Cima da Venezuela, também é uma tradutora profissional, né, tem feito as traduções para a gente. E no francês, é a única que a gente teve que, de fato, fazer uma contratação, e a Tainá tem nos ajudado, ela que mora na França, né? Uma França, já há muitos anos, mas tem feito as traduções para a gente. O projeto editorial, ele, como uma cara de coleção, os mais antigos aqui vão lembrar da Primeiros Passos. Quando a gente pensou, a gente meio que se inspirou na coleção Primeiros Passos. A ideia era um projeto, né, mais moderno, tal. Então, ele trabalha com box, com conceitos chaves, com frases, com fotos, mini biografias, ilustrações. Você sabia que... as referências, indicações de leituras, tal. Então, tenta trabalhar com uma linguagem um pouco mais moderna, mais leve, né, do ponto de vista da produção. E a primeira série, que está em fase agora finalíssima de conclusão, trata dos temas fundamentais. Vou passar muito rápido. O primeiro livro desses dois queridíssimos companheiros que nos deram a honra de escrever, talvez o livro mais importante, porque ele apresenta exatamente a perspectiva laica e livre pensadora do Espiritismo. Então, Salomão e Milton Medran trazem o Espiritismo na perspectiva laica e livre pensadora. Todos são imperdíveis, mas, em particular, esse, acho que ele dá a cara, por isso que ele é o livro 1 da série. O segundo livro,
produzido pelo Davi Santamaria, nosso querido companheiro do Centro Espírita Barcelonês, de Cultura Espírita, né? Imortalidade da Alma. O terceiro livro, produzido por mim e pela Yolanda Clavijo, que é nossa companheira presidente do CIMA da Venezuela, Mediunidade e Intercâmbio entre Mundos. O quarto livro, produzido por duas figuras queridíssimas, o ex-presidente da CEPA, Dante Lopes, e o nosso atual presidente da CEPA Brasil, o Ricardo Moraes, né, que trata de um dos temas que todo mundo fugiu. É impressionante, foi o tema mais difícil de encontrar um autor que topasse escrever, que são reflexões sobre a ideia de Deus, né? Claro, é o tema mais difícil de ser tratado, todo mundo... E o Ricardo topou esse desafio, o Dante foi com ele, está muito bom o livro. O 5 é produzido pelo próprio Mauro, Reencarnação, Revolucionário, Paradigma Existencial, junto com o livro produzido no Congresso da CEPA, eu considero 2 textos fantásticos sobre reencarnação. O 6º livro, produzido por nossos queridos amigos Gustavo Molfino, da Argentina, e pelo Reinaldo de Lutia, nosso querido companheiro, A Evolução dos Espíritos, da Matéria e dos Mundos, tratando da evolução desse tema essencial. O livro 7, O Espiritismo, Ética e Moral, produzido nada mais, nada menos por Jacira e Milton Medan, né? Livro fantástico, disponível também nas 4 línguas. E o último livro dessa série, produzido pelo nosso querido Wilson Garcia e pelo Matheus Laureano, lá da Paraíba, né, que é o nosso vice-presidente da CEPA Brasil, né, Allan Kardec, fundador do Espiritismo, um livro que faz justiça ao trabalho, que muitos fugiram, né, mas assim, um dos trabalhos fundamentais para entender o papel do Kardec, né, mais do que uma reverência, uma análise muito bem fundamentada. Então, já estou acabando. Quais são os impactos que a gente tem dessa série? Eu queria mostrar isso para vocês, porque eu acho muito interessante. Nós tivemos, ao todo, olhando aqui em português, 13.807 downloads, porque esses livros são todos gratuitos, disponibilizados na internet. Então, sem divulgação, com esse cerco que a CEPA tem, com todas as dificuldades que a gente tem, nós tivemos, nas edições em português, 13.807, pode passar o próximo. Nas edições em espanhol, 12.355 acessos. Na edição em inglês, que estão disponibilizadas, por último, né, e ainda faltando 2 livros a serem colocados, é o que falta para a gente finalizar essa série 1, 3.318. E as edições em francês também foram as últimas disponibilizadas, 3.613. Pode passar o próximo? Nós tivemos um impacto até agora de 33.093 downloads. Para quem sabe como é que é vender livro ou colocar livro para o mercado editorial fora dos esquemas das grandes editoras, né, e nós sabemos muito bem isso no CPDOC, né? O meu primeiro livro sobre os mecanismos da mediunidade foram produzidos 2.500 exemplares há 20 anos, está agora batendo nos 2.000 exemplares vendidos com muita dificuldade. 33.000 exemplares com downloads feitos, né? É de fato um alcance muito grande, sem contar que ele foge desse círculo restrito que nós temos. Ele foge desse círculo restrito que nós temos, né? Ele permite que a gente chegue a pesquisadores, a pessoas interessadas no tema, em todos os lugares do mundo. Quando a gente olha de onde vêm os downloads, a gente acha mais estranho ainda, porque vem do mundo inteiro, dos lugares mais diferentes possíveis. Como obter os livros? Como eu disse, o acesso é absolutamente gratuito, essa foi uma proposta que a gente fez. Foi feita aí uma produção em português dos 8 livros, uma edição muito pequena, vendeu, por volta de 100 exemplares, etc. Esse não era o objetivo sempre foi disponibilizar gratuitamente a coleção, né? Ela pode ser baixada tanto no site da CEPA, como no site do CPDOC, pode passar? Só entrar lá nos e-books no site da CEPA, eles estão organizadinhos, pode passar, e no site do CPDOC também, só entrar em livros, além dos demais livros que tem, que o próprio CPDOC produz e disponibiliza, estão lá para baixo os livros da coleção, o Saulo, inclusive, vai dar um jeito nisso aqui, e eu termino só chamando a atenção das próximas séries, porque nós já temos a perspectiva da série 3 e da série 4. Né? Na próxima série, pode passar? Nós vamos trabalhar com os temas. Na série 2, né? O John Aspura está produzindo um livro sobre o espiritismo e o humanismo. O Marcelo Henrique entrega agora em maio
um livro sobre a transcendência e a espiritualidade do trabalho, né? Um livro sobre espiritismo e racismo, espiritismo e sustentabilidade. Pode passar o próximo. O espiritismo e o problema do fundamentalismo religioso, já entregue em fase, já estamos com a versão em português e francês, pronto para lançar em breve, escrito pelo nosso companheiro Jacques Pecat, da França. O livro Espiritismo, Gênero e Sexualidade, produzido por vários companheiros liderados pela Alcione Moreno. Alcione, a Débora, o Juan Soto, o Alexandre Júnior, né? Esse já está pronto também, fase final agora de produção. Espiritismo e o papel das mulheres na sociedade, com várias mulheres aí responsáveis pela redação sob a liderança da Jacira, também já está na sua versão para discussão no CPDOC. Espiritismo, Ideologia e Comunicação de Massa, está sendo produzido aí pelo Wilson e pelo Luiz Signati, com a promessa de que entregam para a gente até metade desse ano, não é isso? Vai lá. Até o final de julho. Nós vamos tirar essa série 2. E estamos prevendo aí mais 2 séries, né? A série 3, a série 4, tratando de temas. Os temas da série 2 dialogam muito com o tema aqui, né? O espiritismo e os problemas do mundo atual, né? A série 3, Espiritismo nas Fronteiras do Conhecimento, então nós vamos trabalhar o tema da ciência, da filosofia, da religião, da educação, da arte, da saúde, da produção do conhecimento. E na série 4, Espiritismo e Movimento Espírita, em que nós queremos trazer temas como o Centro Espírita, o poder no movimento, espíritas laicos e cristãos, o diálogo necessário, revista espírita, uma visão crítica da literatura espírita, atualização do espiritismo. Então era isso. Eu finalizo, pode passar o último aqui, que eu acho que assim, a construção dessa visão que nós estamos fazendo em ato, né, de uma filosofia de fato espiritualista, laica, livre-pensadora, humanista, progressista, ela precisa estar aberta ao diálogo, acompanhar as mudanças e, mais do que nunca, responder às necessidades, aos anseios da sociedade, dos homens e das mulheres do mundo de hoje, né, para construir o futuro junto. Então, a gente considera que essa tem sido uma contribuição muito significativa da CEPA, né? Nós contamos com muito empenho voluntário, praticamente 100% das atividades são gratuitas, são de dedicação, de uma maneira muito despojada, e tem sido para a gente um grande privilégio poder participar dessa empreitada, né, de construção dessa possibilidade de oferecer o pensamento da CEPA aos espíritas e à sociedade como um todo. Obrigado.